Eu queria te fazer um convite para assistir hoje no programa Interbusiness um vídeo muito bacana que mostra os cuidados, as reflexões, o que a gente tem que fazer, tem que prestar atenção logo que a gente chega no nosso novo emprego, na nossa nova empresa, né? Preste atenção, assista esse vídeo, porque ele vai te trazer informações valiosas por meio da experiência de líderes consagrados. É meu convite, eu te aguardo no programa Interbusiness. Começando mais um programa Interbusiness, falando sobre lições de vida, sabedoria e gestão, aprendendo com os grandes realizadores. Olha que coisa boa, olha que ideia interessante que nós estamos te propondo em todos esses módulos, é que você reflita sobre os caminhos, as soluções que já estão disponíveis. Você não precisa errar, você pode assistir ao programa Interbusiness, levar essa reflexão para dentro do teu negócio, levar essas reflexões para a tua vida, para a tua família e testá-las na prática. Mandar um e-mail para mim no marcelo@mc4consultoria.com.br, dividindo a tua experiência, dando sugestões, fazendo as suas críticas. Tudo isso é muito importante. E se você quiser também conhecer o nosso trabalho pessoalmente, levar as suas dificuldades, levar os seus objetivos, partilhar com a gente os teus sonhos de crescimento e realização, por favor, ligue no 3301-9194, vai ser um prazer te receber. Mas vai ser um prazer maior ainda partilhar os resultados, conviver com você no desenvolvimento do teu negócio, da tua empresa, do bem-estar, da produtividade da tua equipe, tá bom? Tá feito o convite, ligue pra gente. Pessoal, olha, nós já estamos no programa número 8, né? Devemos ter mais um ou dois no máximo e vamos mudar de tema porque agora o conteúdo já está se afunilando e vamos aqui para o primeiro slide. Olha aqui, uma frase de Aristóteles, o filósofo grego. O erro acontece de vários modos, enquanto ser correto é possível apenas de um modo. Então significa que para a gente fazer coisas erradas, para a gente se desviar, para a gente se desvirtuar, para a gente se perder numa caminhada, nós temos muitas vias. Mas para a gente seguir o caminho importante, o caminho de sentido, o caminho que nos faz feliz, o caminho onde o nosso potencial é colocado verdadeiramente a serviço do próximo, só existe um caminho. Freud dizia que neurótico é aquele que não reconhece, não escolhe e não trilha o melhor caminho. Eu gosto muito dessa ideia. Imagina que como se fosse uma grande praça e a vida é uma decisão, é como se você estivesse no centro dessa praça. E saem vários raios dessa praça. São ruas que saem do centro, no círculo dessa praça. Então você está no meio de uma praça e tem várias ruas que saem do meio dessa praça. De todos esses caminhos, existe apenas um caminho que vai te fazer feliz, porque aquele caminho é o caminho do teu desenvolvimento natural, do teu desenvolvimento pleno. E toda vez que você não escolhe esta rua, não escolhe essa estrada, mas você se desvia um pouco à direita ou um pouco à esquerda, você sofre. Você percebe a forma como a vida tem de nos ensinar que o caminho está errado, muitas vezes é nos colocando uma série de obstáculos, uma série de dificuldades, e algumas pessoas chegam até a acreditar que elas não têm sorte, que a vida não é boa com elas, que Deus não existe, que elas não merecem crescer e não merecem ser felizes, mas elas se esquecem que existem muitos sinais que estão a convidando para encontrar o melhor caminho, que é esse caminho correto. Correto para quem? Correto para ela como pessoa, para ela, para que ela se desenvolva de forma verdadeira. Então essa frase do Freud tem muito a ver com essa aqui do Aristóteles, né? Fazer errado tem muitos caminhos, mas fazer certo
tem de uma forma só. Pense a respeito disso, reflita sobre isso, porque isso traz para a gente um grande benefício. Qual seja, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente percebe que aquela decisão pode ter um grande impacto na nossa vida, na vida das pessoas à nossa volta. Aí a pergunta é, será que este caminho é o caminho correto? Então, Goethe, filósofo alemão, dizia o seguinte: o homem está condenado à angústia da escolha. O que significa isso? Você tem duas festas para ir. Você vai em uma, não sabe se deveria ter ido na outra. Você escolhe fazer uma viagem para um lugar, mas tem que abandonar uma outra possibilidade. Como se a vida tivesse uma série de portas e você, a partir do momento que escolhe uma, começa a pensar no que vai perder das outras oportunidades. Por isso é tão importante você ter uma forma, um desenvolvimento, um aprendizado, conhecimento para tomar decisões, né? A coisa mais importante na hora de tomar decisão é conhecimento, experiência. Então preste muita atenção, seja muito cuidadoso com as decisões que toma, reflita e aprenda, principalmente. Se errar, aprenda e nunca erre o mesmo erro duas vezes. É desnecessário, é frustrante, você perde tempo, perde recursos e perde crescimento. E mais do que tudo, perde confiança na sua própria capacidade. E aí tudo fica realmente muito, muito difícil. Certo? Vamos então pensar em mais alguma reflexão importante para o crescimento da nossa vida pessoal e profissional. Próximo slide, por favor. As oportunidades multiplicam-se à medida em que são agarradas. Olha que coisa interessante, que ideia e que fato, mais do que uma frase. Isso é um fato. Toda vez que a gente aprende a agarrar as oportunidades, você começa a perceber que mais oportunidades vão surgindo. Mas o inverso também é verdadeiro. Toda vez que a gente perde uma oportunidade, mais oportunidades, mais tendência de perder novas oportunidades, a gente acaba acumulando, acaba trazendo para a vida da gente. Então, agir é uma decisão fundamental. Na frente de uma oportunidade, você não pode pensar muito, você não pode refletir muito, você não pode se demorar muito, porque este é o momento de você sentir que deve agir. Tem que agir com velocidade, porque senão as coisas passam, né? E aí, você perdeu tudo? Não, você não perdeu tudo, você vai ter sabedoria, né? Perder oportunidades de forma consecutiva, muitas pessoas passam por isso. Perdem uma oportunidade, depois perdem uma nova oportunidade, depois perdem uma nova oportunidade. Isso faz com que você tenha a possibilidade de, se for atento, de se corrigir pela dor. Usar a dor de perder a oportunidade para mudar a sua vida. Porque o contraponto disso, positivo, é aproveitar. Aproveitar quando vem um convite interessante. Aproveitar para fazer um curso que você tanto quer. Aproveitar para conhecer uma pessoa importante que pode te ajudar, importante no sentido de conhecimento, que tem alguma característica que você admira, que você precisa trazer para a sua vida. Quer dizer, buscar, gerar oportunidades e agarrá-las, né? Então, velocidade, discernimento e experiência vão acontecer com o tempo se você se tornar um especialista em agarrar as novas oportunidades, se você for uma pessoa que está sempre atenta às dicas que a gente dá aqui no programa Interbusiness, não é isso? Então, eu te aguardo, a gente vai voltar com o segundo bloco e com mais reflexões importantes para você conduzir a sua vida de forma mais produtiva e feliz. Te aguardo, a gente volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, falei para você no slide anterior da importância da gente agarrar as oportunidades e muitas vezes,
quando a gente tem uma grande oportunidade, às vezes não tem o conhecimento, não tem a experiência necessária para aproveitar essa oportunidade. Se você tem oportunidades na vida, e todos nós temos, e se você tem decisões importantes, e se você precisa fazer mudanças que vão ter um grande impacto na sua vida, na vida das pessoas à sua volta, no teu negócio, por favor, nos ligue para conhecer um pouco do trabalho de aprofundamento de processos de tomada de decisão. Compreenda que você fica sozinho, muitas vezes, e todas as pessoas que tomam, principalmente gestores de empresa, tomam decisões, conforme vão subindo na vida profissional, eles vão ficando cada vez mais isolados. Para que executivos não fiquem isolados, para que empresários e empreendedores não fiquem sem conhecimento, sem a experiência da troca e do crescimento, nós temos um trabalho de consultoria empresarial que você ouve a gente dizer aqui, mas talvez não conheça. Fica aqui o convite, seja a área que for, pode ser área administrativa geral, de marketing, de vendas, de tomada de decisão, de geração e construção de marca corporativa. Hoje uma questão crítica é a questão de venda, de capacitação, de treinamento, de avaliação de negócios. Olha, são tantas coisas no mundo empresarial que nós temos feito nos últimos 10 anos, em mais de 730 cidades. Aliás, gostaria de fazer aqui um agradecimento para a Top of Business, que é uma revista no sul do país, na área de negócios, que pelo 5º ano consecutivo nos convida e nos concede o prêmio de estar entre as 10 mais importantes consultorias na área de desenvolvimento humano do país. Muito obrigado. Não sei se nós vamos poder estar em São Paulo no dia da premiação, mas é o 5º ano consecutivo que o nosso nome é lembrado. Muito obrigado à Top of Business do Rio Grande do Sul. Um forte abraço para vocês. Então, vamos aqui para o próximo slide. Eu tinha todas as desvantagens necessárias para o sucesso. Larry Ellison, fundador da Oracle. Olha que coisa bacana. Eu tinha todas as características necessárias, aliás, as desvantagens necessárias para ser um cara de sucesso. Você fala, mas não tem uma incoerência aí? Se a pessoa está cheia de desvantagens, como que desvantagens são necessárias para o sucesso? Olha, veja bem, quando a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, a gente começa a perceber que as perdas que nós temos na vida, elas são fundamentais para a gente conquistar os ganhos. Tem um livro, para você que não leu, da Judith Viorst, que é uma escritora que fala sobre esse tema, chama Perdas Necessárias. Se você quiser, procure esse livro, Perdas Necessárias, da Judith Viorst. Você vai compreender como que as desvantagens elas são necessárias e como que as pessoas que têm dinheiro, têm beleza, têm recursos, têm formação de primeira linha, muitas vezes não conseguem ser bem-sucedidas, justamente porque têm todas as vantagens para serem fracassadas. Então, as ideias que eu te apresento aqui são ideias que no aprofundamento, na experiência, todas elas são muito verdadeiras. As pessoas que têm dificuldade, elas contam com esforço, elas contam com a determinação, elas contam com a persistência, a busca incessante dos seus objetivos, porque sabem que tem muitas desvantagens. Então essas desvantagens vão criando os degraus para que elas comecem a crescer, comecem a evoluir, porque tem muita consciência das próprias dificuldades e dão valor para cada minuto, para cada tempo do trabalho, para cada relacionamento, para cada momento da sua vida, se tornam extremamente valioso, justamente porque elas sabem que tem muitas desvantagens e esta consciência gera um nível de comprometimento, uma ânsia de vencer que faz com que tudo isso se constituam, na verdade, em forças e não em fraquezas. Olha que frase interessantíssima, principalmente para você que talvez seja jovem e se compara com os outros e acha que tem pouca coisa para conseguir vencer, mas também para você
que é mais experiente, que tem mais vivência, que de repente já tomou os seus baques e os seus tombos na vida e perdeu muitas vezes o seu horizonte. Saiba que este caminho, estas perdas, se você souber trabalhar internamente, mentalmente com você mesmo, você tem um combustível muito poderoso para te empurrar, para te catapultar a um nível de realização que você talvez nunca tenha imaginado e talvez esteja me assistindo agora. Fala, o Marcelo deve estar louco. Eu não estou não. Eu conheço muito bem o que eu estou te falando, eu conheço muito bem as perdas, eu conheço muito bem o sofrimento em negócios, o sofrimento pessoal, meu e de pessoas queridas, e é em cima disso que a gente vence, tá certo? Pense muito nesta frase, né? Olha aqui, eu tinha todas as desvantagens necessárias. Eu preciso ter desvantagem para ser uma pessoa bem-sucedida. Olha que coisa interessantíssima essa linha de raciocínio. Vamos para o próximo slide, porque esse programa está muito forte até, eu diria. Olha aqui, próximo slide. Muitas empresas quebram porque tomam decisões na experiência viciada ao fazer mais do mesmo. Uma frase minha. Muitas vezes eu recebo pessoas no escritório que elas querem mudar, elas precisam encontrar novas soluções para suas empresas e elas querem um processo consultivo, mas como elas começam a ver que as mudanças são necessárias, elas não conseguem mudar o jeito de trabalhar, né? E muitas vezes a gente pode até não avançar para um trabalho efetivo justamente porque no primeiro contato, quando a pessoa toma consciência do que precisa fazer, ela mostra que ela talvez não tenha coragem de fazer essas mudanças, né? E então ela repete os mesmos erros, ela toma as mesmas decisões, ela sente as mesmas dores e no final, o que ela colhe? A mesma coisa. Então é a experiência viciada. Isso faz o quê? Quebra e destrói uma empresa. Destrói não só uma empresa, destrói a vida de uma pessoa como um todo, né? Mesmo que você não seja empresário, mesmo que você seja um profissional autônomo, muito cuidado com os teus condicionamentos, muito cuidado com os teus vícios de comportamento, muito cuidado com as tuas ações repetidas. Mas principalmente, muito cuidado com os pensamentos que se repetem e que você não consegue mudar. Para isso, você precisa de conhecimento e conhecimento é a grande alavanca que vai te libertar desses processos que não interessam. Mas o que interessa é que você nos assista. O que interessa é que você nos prestigie e nos concede esses momentos de reflexão. Muito obrigado. A gente vai voltar ainda para concluir. Vou te passar um vídeo muito bacana no programa de hoje. Esse vídeo que eu vou colocar hoje para você é sobre a importância de aprender, né? Então, eu te aguardo, o Interbusiness volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, eu te disse há pouco, no bloco anterior, destas experiências repetidas, desta incapacidade de mudar o próprio comportamento. Ou seja, para mudar o comportamento, você precisa mudar o jeito de pensar. Sem mudar o jeito de pensar, não se muda comportamento. E se o comportamento não muda, não existe aprendizagem. Você quer saber se alguém aprende alguma coisa? É se imediatamente após receber um conhecimento, o comportamento é alterado em direção do que foi ensinado. É simples de falar, mas não é simples de fazer. O Lair Ribeiro, uma das primeiras pessoas que trouxe a neurolinguística para o Brasil, ele disse que o simples não é fácil, e eu concordo com ele. Fazer coisas simples não é fácil. Sabe o que é fácil? O fácil é complicar, o fácil é dificultar, o fácil é enrolar, o fácil é tomar decisões erradas. Isso aí é muito fácil, mas fazer o simples, que normalmente traz consigo qualidade, normalmente traz consigo um comportamento correto,
íntegro, normalmente traz consigo uma beleza e uma qualidade, não é fácil, né? Então, nesta linha de raciocínio de mudar o pensamento, de mudar o comportamento, para que a gente consiga novos resultados, é que eu vou colocar essa última reflexão para você aqui. Às vezes olhamos por tanto tempo para uma porta que está fechada, que só enxergamos tarde demais aquela que está aberta. Veja bem, uma vez quando eu estava dando o curso na Consat, via satélite lá na Tectown, em Hortolândia, vizinha cidade de Campinas, para o Zé Carlos Seminzato, dono da Microlins. Esse curso era transmitido para 730 cidades no país, ao vivo, né, por chat, as perguntas eram respondidas ali. Uma pergunta me foi feita e naquele momento acho que alguém me ajudou, né? Alguém lá de cima me ajudou e me deu a resposta. Me perguntaram a diferença da insistência e da persistência. Eu digo que o insistente é aquele que bate numa porta fechada e ninguém responde. Aí ele bate de novo. Aí ele espera mais 5 minutos, bate de novo. De repente ele começou a bater nessa porta às 8 da manhã. É meio-dia, ele ainda está batendo naquela porta. Porque falaram para ele que ele precisa ter persistência, só que ele se confundiu. Isso não é persistência, isso é insistência. O persistente é a pessoa que bate numa porta, ele tenta uma vez, depois ele busca mais uma vez, ele bate naquela porta e quando ele não é bem recebido, quando ele não é atendido, ele fala, eu vou procurar uma nova porta, porque eu não vou ficar olhando para essa porta fechada, eu não vou entregar todos os meus esforços e expectativas para um cliente só, para um negócio só, para um caminho só, para uma decepção só. Muitas vezes é o que a gente faz na nossa vida pessoal e profissional. A gente olha para um problema e não consegue mais tirar os olhos desse problema. A gente fica meio que envolvido. A gente perde o senso de propósito, perde a visão de espaço e de tempo. A gente fica dominado por uma visão, um entendimento equivocado. Isto é a porta fechada. E aí, do lado, tem um caminho, tem uma porta melhor, tem uma nova forma de reagir, tem um novo comportamento, tem uma nova possibilidade de interpretar os problemas. E a pessoa simplesmente não enxerga, porque ela só enxerga a porta fechada. Digo para vocês muitas coisas aqui, para não dizer quase que a totalidade das coisas, são experiências minhas que eu encontro nos outros, valido no sentido de vejo que a linha de raciocínio que eu cheguei bate com a experiência de outras pessoas em volta do mundo. Aí eu trago para você. Eu não vou ser leviano em momento nenhum de ter uma reflexão pessoal e trazer para você porque eu acho que é assim. Eu só ofereço para a reflexão coisas que eu tenho a mais absoluta convicção que estão provadas pela experiência de pessoas ao longo do mundo. Por isso que esse módulo é um módulo de sabedoria. Não é pretensão minha me colocar como uma pessoa sábia aqui. Mas eu digo para você que são as dificuldades, as superações da minha vida e de outras pessoas. Quando essas coisas se encaixam, eu trago para a gente discutir junto. Eu trago como proposta de aprendizado e reflexão. Tá certo? Eu vou te passar um vídeo agora, muito bacana também, lá do CEO Series, que a gente tem esses vídeos no YouTube, viu? Se você quiser dar uma olhada, quiser conhecer, coloque lá CEO Series, você vai ver que esses vídeos estão disponíveis na internet, como todos os vídeos que eu coloco aqui, são vídeos públicos, né? E ele fala sobre o aprendizado. Assista aí e eu volto em um minutinho para a gente concluir o programa de hoje.
pessoa, quando chega numa empresa, ela precisa se mostrar interessada, ela precisa de ser proativa, ela precisa tentar entender a empresa, a cultura, os valores, as áreas, como funcionam, ou seja, o interesse da pessoa em aprender as coisas e se desenvolver, né, é muito importante. É muito importante que ele tenha uma expertise do setor onde ele vai atuar, mas talvez um perfil um pouco diferenciado, com uma vivência diferente, pode ser muito útil também para obrigar todo mundo a refletir de novo sobre as nossas práticas e procurar patamares diferentes da nossa atuação. O gestor, o supervisor, o gerente contratante tem responsabilidade total sobre a nova contratação. Muitas vezes ele não se comporta dessa maneira, mas ele tem que entender que tem sim. No meu time eu sempre gosto de fazer com que os gerentes contratantes que fizeram a seleção tenham total responsabilidade sobre o sucesso daquela seleção. A empresa espera que você cuide dos funcionários, principalmente porque no mercado competitivo hoje, no mercado brasileiro, você tem os funcionários também que você contrata, um colaborador novo, normalmente ele tem a expectativa de entender se ele está na empresa certa também, ou seja, se ele vai ter o treinamento adequado, se ele vai ter a evolução que ele espera. É muito importante que o gestor hoje acompanhe a evolução dos funcionários. Um dos erros mais frequentes, né, dos novos funcionários, talvez de querer mostrar serviço rápido demais, né, de ser bastante impaciente, implementar mudanças, o que vem de um sentimento bom, mas às vezes pode derrubar bastante o resto da empresa, a empresa como um todo, né. Mais importante nessas primeiras semanas são a qualidade de escuta, de disponibilidade. Você está entrando numa empresa justamente para consertar as fraquezas que ela eventualmente tenha, né? Você tem que focar nisso de maneira positiva. Os períodos de adaptação e as coisas às quais a gente deve se adaptar são diferentes dependendo do nível de maturidade da pessoa e, portanto, dependendo do nível de cargo dessa pessoa, né? Quanto mais experiente e maior a expectativa que a contribuição seja realmente uma contribuição de implementar novidades, de sugerir outros jeitos de fazer. Normalmente, os funcionários que estão começando numa nova empresa e se destacam, né, eles podem cair numa armadilha, né, ou seja, achar que sabe tudo. Você precisa de usar adequadamente o tempo dos gestores, né, e captar o mais rápido possível o que se espera de você. A maior dica que eu daria nesse período de adaptação é para o funcionário aproveitar desse momento para aprender. E para aprender não só as partes técnicas da função dele, mas o clima organizacional, os relacionamentos. O foco de quem começa deve ser em conquistar o respeito dos que o cercam. Dos seus pares, dos seus funcionários, dos seus superiores. Pode parecer uma frase simples, mas conquistar o respeito tem a ver com demonstração de conhecimento, demonstração de humildade e demonstração de uma postura profissional correta, admirável. Essa deve ser a preocupação, em conquistar o respeito das pessoas que o cercam. Retomando então o programa Interbusiness, você viu aí, assistiu a esse vídeo e algumas coisas importantes foram ditas. Olha aqui, é fundamental o interesse em aprender a cultura do negócio. Toda vez que você vai para uma empresa nova, toda vez que você vai visitar um cliente, toda vez que você vai visitar uma família que você não conhece, o que a gente faz? A gente aprende o jeito dessas pessoas pensarem. A gente aprende, a gente observa o ambiente, a gente observa o clima. Para quê? Para que a gente consiga criar uma comunicação positiva, para que a gente não ultrapasse valores, para que a gente não agrida com colocações que não cabem, que não são respeitosas àquele tipo de empresa, ao jeito que aquela empresa vive, ao jeito que o cliente entende que deva ser o atendimento dele, por exemplo.
né? Então, o aprendizado é fundamental. Quem que tem a responsabilidade de prover esse aprendizado? O gestor. O gestor deve ser um educador. Eu sempre digo isso. Você que trabalha com negócio, aprenda a educar pessoas. Mas para isso, aprenda fundamentalmente a educar a si próprio primeiro, né? Outra coisa importante que o vídeo disse, treinamento adequado, né? Treine as pessoas, dê tempo para que essas pessoas se adaptem ao teu jeito, ao jeito da tua empresa trabalhar, né? Aprenda com o teu cliente, ensine o teu cliente quais são as regras que você como empresa oferece em troca de um bom atendimento. Estou fazendo um trabalho numa empresa agora que a gente estava discutindo a respeito disso, né? Quais são as regras? O que a pessoa quando está fora da empresa, dentro do cliente, fazendo um serviço, o que ela deve informar para o cliente? O que ele pode esperar dessa prestação do serviço? Com quem ele deve falar no momento que alguma coisa não sair conforme o contratado, conforme o combinado, tá certo? Então isso tudo é treinamento, isso é tempo de adaptação, mudança de cultura. Para isso, humildade. Para isso, a gente ter a capacidade de buscar sempre o conhecimento. Buscar quem sabe mais do que a gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente sabe mais do que a gente, mas muita gente. Então a melhor coisa que a gente faz é buscar essas pessoas que vão nos enriquecer, essas pessoas que vão nos dar novas alternativas, né? Em foco, o que precisa ser feito, qual é o resultado, o que eu quero fazer com o meu negócio, com a minha vida. Foco em quê? Em conquistar o respeito. Toda vez que você se coloca no mercado, toda vez que você vai fazer uma venda, toda vez que você vai resolver um problema, a coisa mais importante é conquistar o respeito das pessoas. Conquistar o respeito é diferente de fazer com que as pessoas concordem com a gente. É diferente. Se você já busca que as pessoas concordem com você, sem o respeito antes, sem azeitar essa engrenagem do relacionamento com respeito, a sua vida fica difícil, a vida dos teus clientes mais ainda. 3 coisas importantes para conquistar o respeito. Conhecimento, acabei de falar, humildade e uma postura verdadeira em servir. E nesta postura verdadeira em servir, eu quero agradecer aqui ao seu Carlos San Rafael Grill, que é um patrocinador que nos prestigia, que tem qualidade, tem todo esse respeito com os teus clientes, por isso merece esse selo de credibilidade que Araçatuba concedeu ao San Rafael Grill. E também ao seu Luiz Toqueton, da Guimarães Toqueton, da Contábil Guimarães Toqueton, que é um novo patrocinador desse programa, pessoa e equipe e pessoas com que eu tenho valores muito próximos, que estão aqui com a gente, sempre com o mesmo objetivo, de trazer qualidade, trazer seriedade e comprometimento. Muito obrigado ao meu novo patrocinador, muito obrigado a você que nos prestigia aqui no programa Interbusiness. Até o nosso próximo programa e não perca, você sabe que vai vir uma coisa muito especial aí em breve. Até lá!